partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Bom dia, bom dia! Uma voz um pouco diferente aqui no Bom Dia hoje, né? Temos um desfalque, mas bom dia, pessoal. Obrigado por estar ouvindo aí, prestigiando a gente. É muito prazer que a gente volta aqui nessa manhã de quinta-feira. Temos um reforço, voltando aqui para a bancada, nosso professor Rodrigo. E aí, Rodriguinho? É isso aí, bom dia, Du, bom dia, Brunão, bom dia, convidado. É muito bom estar aqui com vocês novamente nessa bancada, depois de 3 programas sem estar aqui contigo, com essa alegria de vocês. Hoje a gente sem o Lauro trabalhando, mas é com muita satisfação que eu retorno à bancada. Lauro na Cidade Maravilhosa, né? Cidade Maravilhosa, deve isso aí. Está voltando, mas ainda não chegou, não deu tempo de comparecer aqui para a entrevista, mas temos uma presença ilustre aqui. Muito honrado, cidadão sanjoanense. Cidadão sanjoanense. Eu, particularmente, participou muito da minha história, essa pessoa aqui que vai participar, né? Na minha formação como pessoa. Quer apresentar ou não, Rodrigão? Eu tô com o currículo vai dele lá, aqui. vai lá, Posso Du, vai lá, manda brasa. Bem-vindo, Marcelinho Siqueira. Obrigado por aceitar o convite aí. Falar rápido aqui do Marcelinho, né? Ele nasceu em Aguaí, mas recebeu agora recentemente o título de cidadão sanjoanense, né? Estudou aí na Coronel Cristiano Osório de Oliveira, que é o Instituto, né? Sim, Instituto. Fez lá... E Santos Cabral. Santos Cabral também. Ensino fundamental. Tem forte ligação com a esportiva, né? Todo mundo, a maioria das pessoas conheceu. Eu conheci ele, né? Frequentei muito a esportiva ali no futebol. E ali que ele participou bastante da minha formação, junto com o Elinho também. E um monte de gente aí de São João. Acho que quantas pessoas deve ter passado lá, Marcelo? Puxa vida. Não faz ideia, né? 3 mil. 3 mil? 3 mil alunos. Nossa, é gente, hein? Nesse tempo todo. Formando muita gente. Se formou em educação física, eu lembro até quando se fazia educação física lá e também trabalhava na esportiva. Fez especialidade pós aqui em marketing esportivo. Administração e marketing esportivo, é isso? Isso, administração e marketing esportivo. E hoje, né, não está mais na esportiva, mas está diretor municipal de esportes aqui, foi nomeado em 2001, né? E criou aí o time São João. Uma coisa que eu achei muito legal aqui no seu currículo é que você fez essa elaboração aqui do documento de orientações aos clubes para o período da pandemia Covid-19. E essa cartilha hoje é uma referência nacional. Achei muito legal isso. Mas eu acho que é muito seu perfil ali, né? Uma pessoa muito competente, com um histórico, ele sempre estudou, sempre buscou melhorar, evoluir, não só a educação física, mas na parte de gestão também. E está fazendo um ótimo trabalho aí como diretor municipal. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite aí. E vamos contar um pouquinho da história dele aí. Vamos lá, vamos ouvir, Marcelo, conta pra gente. Como é que você se tornou cidadão sanjoanense? Esse foi o último presente que você recebeu, o último feito, né? Emblemático. A gente chegou a ver nas mídias sociais, acompanhei, vi, tá de parabéns. Conta pra gente, como é que começou essa história? Primeiro, obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Acompanho muito o programa de vocês, acho muito bacana, né? Indo para trabalho e a gente, né, fica acompanhando as personalidades, conhecer um pouquinho da história da galera, isso é muito bacana. Foi o Lúcio Doval, ex-presidente da Esportiva, que sempre brincava comigo em relação a ter nascido em Aguaí, porque a gente tem um amigo em comum, que é o Edinho, que é oficial de justiça aqui na cidade, e ele também é de Aguaí, então a gente acaba sempre brincando na Esportiva, ficava brincando, e um dia ele comentou com o Vic, e o Vic acabou me ligando, né? Assim, meio despretensioso, e ele precisava indicar algumas pessoas, e queria indicar algumas pessoas que tivesse feito algum trabalho aqui em São João, né, que é envolvido em alguma área, e acabou me indicando. E aí surgiu. E por surpresa, que muita gente não sabia que eu era de Aguaí.
Mas eu acabei ficando só 30 dias em Aguaí, nasci, né, com... Eu achava que você era sanjoanense. Muita gente ficou surpreso com essa história de eu ter nascido em Aguaí, mas foi bom, né? Foi bom que me proporcionou essa honraria tão grande. E eu brinquei na câmera, né? Que agora recebeu a chave, agora você é oficial, então, tô trabalhando com mais vontade. E né? a gente fala muito de São João bom por bosta, né? Tem muito essa brincadeira e agora sou um sanjoanense bom por bosta, né? Com certeza. Ô Marcelo, sabe o que eu queria saber? Como você contasse um pouquinho da sua história. Quando começou ali, como você entrou na esportiva, começando a jogar bola, você foi meio campo, né? Time de 77, 76? 76. Tô bem antigo. Então, na verdade, eu gosto sempre de falar começou a minha história na rua de casa, óbvio, né? Eu sempre fui um menino que sempre me envolveu, desde criança, brincando nas ruas aqui do Perpétuo Socorro. A gente jogava muita bola ali na quadra, tinha um campinho ainda no Perpétuo ali, assim... Eu falo que eu fui uma criança muito feliz, sabe? Brinquei muito na rua, a gente divertia bastante. E o futebol era uma paixão, né? Uma paixão. E já no Santos Cabral, eu acho que com uns 10, 12 anos, ele já era convidado para participar de equipes de competição. Eu lembro muito bem que teve uns jogos escolares e era uma galera bem mais velha que eu, 13, 14 anos. E acho que com 11 anos já fui pra reserva. Eu lembro que eu tenho até esses troféuzinhos em casa, era da Copersuca, alguma coisa assim. E eu lembro que já era chamado porque eu chegava jogando bola, no intervalo eu jogava bola e na hora de ir embora eu atrasava para ir para casa porque eu estava jogando bola. Então, a minha vida começou assim. E teve uma influência muito positiva. Uma vez eu escrevi para um jornal e eu faço questão de citar. Eu tive uma professora de educação física na época, isso é anterior a ir para a esportiva, né? A ir para o Elinho, que a gente falava. O Elinho é uma instituição, né? Não era nem uma pessoa, né? Era bem bacana. E antigamente o futebol de São João era bem assim. A gente jogava no Elinho, jogava no Demir Cevitelli, jogava no Chicão Amorim, jogava no Riolando Gião. Então eles meio que se tornaram uma instituição, né? Isso era muito bacana, pela responsabilidade e o respeito que essa galera sempre passou pra gente. E já no Santos Cabral, assim, nas aulas de educação física, a Tereza Flamínio, mulher do Quinho jogou no São Paulo, foi uma professora iniciante, ela estava recém-formada. E ela conseguiu mobilizar uma galera muito bacana ali no Santos Cabral. E eu tenho uma saudade enorme dessa época. E foi muito bacana, porque a gente saía da escola e queria voltar correndo para a educação física. Era voleibol, era o futsal. E nessa oportunidade, o Quinho jogando no São Paulo, ela fez algo que pra gente era algo... É a mesma coisa você pegar um cara de São Paulo hoje e vir aqui toda segunda-feira dar um treino. Então, como o Quinho vinha para São João, namorado da Tereza na oportunidade, ele vinha dar treino pra gente. Então imagina, uma molecada ali do bairro de Santo Antônio, eu não morava no Santo Antônio, mas a galera era toda ali da região. E segundas-feiras vi um jogador de São Paulo disputando Libertadores. Então era assim, foi um negócio mágico pra gente. Então talvez o bichinho do esporte, né? Oportunidade única, né? Não, Pô, treinador, jogador de São Paulo ainda. Melhor que são 3 São Paulinos na mesa com o Brunão quarto, né? Mas é uma oportunidade única e a satisfação também. Aquilo lá devia deixar vocês empolgados, né? Dava uma outra atmosfera, não dava? Como é que era isso? Dúvida. Assim, pra gente era mágico. E outra coisa, um sanjoanense jogando no São Paulo, era um cara referência já na cidade, né? Que já era uma referência. E quando veio, ela falou, vou trazer meu namorado aqui pra me ajudar, porque ela não manjava muito de futebol, óbvio. Ela era mais uma professora ligada ao voleibol. E você já sabia que era o Kim já? Sim, não, a gente já sabia, né? Não, que era o namorado dela. Sim, ela falou, comentou. Vou trazer meu namorado. Ela comentou que era o Quinho. O Quinho estava no São Paulo. Isso aí, se me fala a memória, era 86. 86. Então, o time do São Paulo nessa época era absurdo, né? Pita, Silas, Mille. Careca, né? Careca. O Quinho tava no banco desse time. Eu sei que ele disputou uma Libertadores. Bom, e aí até em maratona ele chegou a comandar a gente, sabe? E assim, isso depois ficou. E o Santos Cabral sempre teve muita equipe competitiva. E eu lembro muito bem da diretora dispensar mais de 400 alunos. E a gente descia em comboio pro SIC na época para assistir uma final. E a gente sempre estava entre os melhores, sempre jogava finais de maratona. Eu morro de saudade. Eu acho que isso maratona era muito bom, hein? Era bom demais. Nossa. Faço questão, a gente vai resgatar a maratona, ela não parou, mas pela pandemia, agora a gente vai fazer, nós tivemos uma reunião. Eu acho que esse espírito de maratona, questão da galera curtir aquele momento, de competir. E na nossa época tinha muita equipe competitiva. De futebol de salão, todas as escolas tinham um time bom, todas. Hoje já não é bem assim.
Todas as escolas tinham uma equipe de voleibol, porque a gente treinava. Era diferente, né? O sistema educacional era diferente. Então, hoje o sistema não permite os professores. Às vezes, pra vocês terem ideia, na maratona nem o professor de educação física vai, que é um absurdo. Porque ele não tem horário. Se ele sair para ir comandar a equipe na maratona, fica as crianças sem aula de educação física. Então, é muito ruim hoje, e questão do período integral acaba atrapalhando mais ainda. Complicado nessa questão de horário, né, pro professor, né, mas é uma atmosfera bem interessante, né, que ele cria na cidade, todo mundo competindo, fica pra história, né, fica na memória de todo mundo que participa, né. Fica na memória, fica um saudosismo. E eu lembro que a gente fazia amistosos, por exemplo, a gente ia fazer amistoso lá no Padre Josué. Era uma atmosfera assim, era hostil o negócio, a galera vinha torcer, ficar no meio da... Eu lembro que a gente jogava junto na esportiva, aí cada um estudava numa escola diferente. Aí, por exemplo, jogava contra o Marcelo, que jogava, sei lá, no Instituto, o Alê jogava no Instituto. Do SESI, né? Tinha uma equipe sempre muito boa do SESI. Então jogava junto na esportiva, no mesmo time, mas quando era maratona, cara, o bicho pegava. Eu vivi isso um pouco quando eu tava no colégio, só que em São Paulo, né? Eu jogava no time de futsal. Não era muito bom, mas era zagueiro, eu gostava demais. A gente ia visitar, então tinha um círculo, né, de escolas que a gente tinha como rivais, amigos, né? Mas era uma situação única, né? E até hoje, né? A gente gosta do futebol, faz parte da nossa vida, acho que por causa dessa construção na infância, né, que a gente teve. Eu acredito que se a gente tem essa construção, né, se ela não que volte, né, mas ela vai vir de outro modo, né, são outros esportes agora, né, a maratona em si, ela já é muito mais ampla, né, agora, sim, né, quando a gente vê na questão do esporte, né, e o futebol agora saiu um pouco de foco, né, só eu identifico isso, ou você acha também que o futebol, ele tá buscando outros rumos e tem outros esportes vindo à tona, tanto na maratona quanto em outras competições que eu acho que é até bom ter mais opções de modalidade. Pluralidade, né? Isso, e oportunidades, e também, assim, precisa pensar, por exemplo, o beach tênis hoje é uma realidade na cidade, porém, as escolas públicas podem jogar beach tênis? Talvez não. Então, a gente tem que oferecer na maratona algo que todos possam participar, né? Então, nessa discussão, a gente acabou definindo que o beach tennis, por exemplo, dá para ser festival. Alguns participam. Né? Então, não contagem de pontos, porque assim não é democrático, nem todo mundo vai poder participar. Ah, mas poderia participar das escolas públicas? Sim. Marquete é cara. Poderia ter oferta no sistema público? Eu creio que vai ter. Nós estamos caminhando para isso. Só que a criança não vai ter a raquete dela. Ela vai usar a raquete emprestada, mas ela não vai ter para jogar. Então, nós temos que pensar tudo isso. Algumas modalidades que estão vindo. Hoje, a bicicleta é fortíssima, tem uma pista de XCO aqui. Então, nós estamos, na maratona a gente vai oferecer algumas modalidades. Tem o rugby, que é forte. O rugby é maravilhoso. Tem o tênis também, que a gente recebeu. O Albert do tênis também. É isso, o Albert faz um trabalho maravilhoso. O Albert é um dos caras referência no Brasil. Né? O Albert, ele foi capitão de seleções, é um cara referência. Tem o Vitor Alcaraz despontando na natação, né? Ele é uma promessa nacional. Então, São João é muito rico. São João é um celeiro, né, de atleta, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, né, que você carrega. São João é muito rico e a gente pode muito contribuir com isso. Tem ainda... Eu coloco a culpa em nós profissionais, muitos de nós profissionais não teve esse compromisso. O sistema de educação, o modelo que é empregado hoje atrapalha bastante, então não dá para pôr só na conta, mas eu, numa oportunidade, fiz uma crítica em relação a isso, que muitos profissionais de educação física na época, que a gente não pode chamar de profissionais, jogava bola e tava nem aí, a molecada que se virava. Joga bola no meio, a galera sai correndo e... Quantas escolas aconteceram isso? Senta na arquibancada ali. Eu passei muito por isso. Mas eu tive referências positivas enormes para poder fazer a coisa andar, né? Então, assim, esses a gente descartou, deixou de lado. Eu tava vendo aqui, tem o Renan Rocha, tá no time São João também, que tá na seleção brasileira, lá faz corrida na neve, né? Sim, o Renan. Cheguei a conhecer o Renan, um abração. O Renan, ele trabalha com... espetacular, ele já corre muito bem, cara, já. Ele faz instalação, o cara é fera, bom demais. Ele corre muito aqui na cidade. É um faz cara de ultramaratona, né? É um cara que já é... E ele foi convocado E na neve, agora. isso daí é outra coisa, né? Que é... Ele teve agora na Argentina, participando, nós demos um apoio, nós entramos com uma parte do patrocínio, óbvio, para fomentar. Você vai falar, mas não se pode, ninguém conhece, mas é um cara que foi convocado para a seleção brasileira, a gente tem que dar atenção. Eu nem conhecia ele pessoalmente. Aliás, eu nem conhecia ainda ele pessoalmente, não deu tempo. Ele voltou agora, né? Ele chegou hoje, nós fomos buscar, então nós oferecemos transporte, nós levamos até o aeroporto.
colaboramos com a passagem aérea. Então, uma parte dos custos deles, o Departamento de Esporte, a Prefeitura absorveu. E alguma coisa da iniciativa privada que eu entendo também que só a Prefeitura não consegue fazer. A gente trabalha com parcerias e não dá para tocar tudo, né? O recurso não é tão grande para poder... Mas, assim, na medida possível, a gente está apoiando o cara... tem um cara muito bacana que é o Bucha, o Edmar, ele é o 8º do mundo. E em São João a gente não dá muito valor a... Ele faz o quê? Supino. Supino. Ele é o 8º do mundo. E a gente São leva João. esse cara... Final de semana agora ele vai competir em Santos. E ele é um cara que leva o nome de São João pro mundo inteiro, cara. As competições dele, ele sempre tá no pódio e na categoria dele, ele é 8º do mundo. Nossa. Então, nos procura e o mínimo que a gente consegue fazer, a gente faz, sabe? Que seja o transporte. No caso dele, a gente apoia... Porque nós temos um chamamento público, né? Algumas modalidades já, mas alguns atletas com esse perfil nos procuram. Então, o que a gente consegue fazer? Inscrição, transporte. Então, na medida do possível, a gente consegue fazer até... a gente conseguir emplacar aí a Bolsa Atleta São João, que nós vamos fazer, porque eu não gostaria que esses atletas ficassem mendigando recurso, que eles têm que ter esse recurso aprovado. Então, é óbvio que nem todos, porque vai ter uma seleção, mas tendo a Bolsa Atleta, que é uma das coisas que ainda eu imagino que sai esse ano, é uma maneira de eles pleitearem esse recurso e ter esse direito, que eu acho muito mais importante do que ficar... A Marli é uma das atletas de vôlei que sempre nos procura, pode ajudar, mas eu queria que ela tivesse direito. Tem Se as ela é uma meninas atleta do futsal que também são excelentes. Sim. Mandar aquele abração pro Biasi, que é outro atleta, agora piloto, né? Mas agora a gente vai ter que interromper. Vamos pro porque intervalo. vamos ter que Essa entrar no Bolsa intervalo Atleta agora. é de São João mesmo. A ideia é criar a Bolsa Atleta Municipal. Tá, vamos pro intervalo então. E fica para continuar nisso. Isso, a gente volta nesse assunto aí. Valeu, hein? Aqui, a música não para. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Voltamos aqui no Sanja Show. Esqueci de falar uma coisa, acho que é a mais importante aqui do currículo do Marcelo aqui, ó. Com certeza é a mais importante. Casado com a Caroline e pai da Júlia, né? Com 16 anos já, como passa rápido, hein, Marcelo? 16 anos, atleta de voleibol. Ó. Jogou em muito bom nível, ainda joga em muito bom nível. Na oportunidade na esportiva, nós construímos um time lá, vice-campeão estadual. Perdemos aqui em São João, nós trouxemos o estadual para cá. Perdemos de 3-2 pro Osasco. Nossa. E é uma geraçãozinha que tá junto nessa... E hoje estão no colégio integrado. O Rodolfo deu a oportunidade, agradeço muito ao projeto que a gente tem em parceria com o Rodolfo e o Colégio Integrado, que é muito bacana. 2 das meninas que estão desde pequena com a Júlia na esportiva foram pro Integrado e passaram em universidades federais. Então isso, assim, o maior legado que a gente conseguiu fazer. Associar esporte e educação não tem erro, né? Não tem erro, não tem erro. 2 áreas aí que eu acho que qualquer cidadão que pratica esporte, se dedica a estudo, está sempre melhorando, vai dar... Nosso time de 82, por exemplo, ali,
Nossa, não tem um que, né, todo mundo ali trabalhando super bem. E o que a gente falou no primeiro bloco, e é muito legal, né? Primeiro, assim, em relação aos esportes, hoje nós temos uma dificuldade muito grande em formar profissionais para trabalhar com esporte. Hoje o cara sai da educação física, aliás, ele nem sai, ele já é personal. Ele já começa para a área de academia, área de fitness. Então, a dificuldade hoje para a gente formar profissionais para trabalhar na área de esporte é enorme. É um grande desafio, tanto que não tem muita renovação. É difícil, mesmo no futebol. Esse ano a gente está conseguindo uma geração bacana. Eu tenho visto aí uma geração na esportiva, no SIC, lá uma geração bacana. Mas você fala de professor de educação física? Professor de educação Mesmo física. com a faculdade aqui? Não, tem professor de educação física, mas 80% vai para a área de fitness. Tá. 80% dessa galera vai para a área de fitness. Por quê? Demanda do mercado. O mercado, né, ele escolhe o profissional, né? É complicado isso num aspecto que a gente vê uma demanda muito focada nessa questão fisiculturista e tal, né? Que às vezes ele vai, né, ele desce pro usuário final, para aquele que quer o acondicionamento. Isso daí a gente vê que a educação física ampliou muito, né, a preocupação com isso grande. E o leque de atuação. Mas a gente tem também uma quantidade de técnicos saindo da educação física, indo para outras pós-graduação, que é muito grande, né? Aqui a cidade ela é efervescente, né, de educadores físicos, né? Não tenha dúvida. É uma cidade de belos educadores, profissionais de excelente nível, professores universitários, o cara que dá palestra em pós-graduação, em doutorado e mestrado. A dificuldade do esporte, a gente ainda... É a questão, além do recurso, paga-se não tão bem, né? O profissional já não é tão bem remunerado, a valorização é pequena ainda pro profissional. Na academia se paga um pouco melhor. Hoje um professor de beach tênis, por exemplo, o cara ganha uma hora aula aí, R$50, R$80. E pro mercado, que é uma média de 15, pô, é uma puta do negócio. Então você tá vendo gente chover nessa área, não sei. Eu imagino que o beach tênis ele vai crescer ainda mais. Porque é um esporte que movimenta a família e quando você vai participar dos eventos, por exemplo, participa a mãe, o pai, a avó, o tio, a tia. É a única modalidade que você percebe. Então, assim, eu acho que esse benefício social, senão o pai ia estar tomando cervejinha, né? Não ia estar lá jogando junto com a mãe ou com a filha. Então, isso acontece muito. Eu vejo o beach tênis um futuro ainda muito brilhante. Não vai ser uma coisa sazonal que vai passar. E no esporte é difícil, porque aí o cara ainda tem... Às vezes não recebe hora extra. Participar de equipe de competição, você cuida de 3, 4 equipes de competição. A gente lembra, o Elinho cuidava de 4 equipes. Final de semana, todo fora, sem a família. Então o cara de academia trabalha até sexta-feira, né? Então, assim, também tem a questão social, é óbvio, qualidade pelas opções, de vida. E a questão financeira, né? Porque nem toda empresa ou instituição vai pagar a hora extra que o cara deslocar. A responsabilidade de você sair com criança de 7, 11, 9... para estrada, transporte, fica o dia todo fora. É muito legal. Assim, eu morro de saudade dessa época, assim, vivenciei isso, trabalhei nisso, mas é difícil. É uma coisa que nem todo mundo topa em fazer, né? Então tem várias condicionantes aí para poder... Você acha que hoje é mais difícil, por exemplo, você cuidar do filho dos outros? Muito Porque antigamente eu lembro a gente ia todo mundo lá no busão, lá, não sei se era Rebaltur, qual que era o busão que a gente muito ia. mais difícil. Ia contente, voltava contente, ainda chegava na esportiva, ficava jogando bola até a noite. O pai nem sabia se tinha chegado ou não tinha chegado, né? Aí à noite chegava lá e tocava o telefone lá na portaria lá. Aí que a gente ia aí tocava lá embaixo o telefone, aí que a gente subia na... E os próprios funcionários já conhecia a gente pelo nome, né? O Dão e o Will, uma vez, você conhece, o Dão joga futebol hoje, o Will jogou na nossa geração. Então é professor, né, de futebol, né? O Dão tá dando aula. Eu lembro que a mãe dele falava muito bem, a esportiva, ela serviu para ajudar a educar meus filhos, porque eu trabalho, eu largo aqui na portaria a 1h da tarde, eu venho buscar depois do trabalho. E muitos de nós fomos educados lá dentro, né? Pelos professores, pelos funcionários, né? Guilherme, que tá lá há bastante tempo, é um cara que sempre esteve presente na vida da galera. A mãe pedia para ajudar a olhar, para não fazer bagunça. Hoje é um pouco mais difícil. É um espaço mais família, mas as gerações mudaram, né? As responsabilidades são outras, tá todo mundo conectado, outras preocupações, né? Telefone, ô Rodrigão, chegava lá na portaria, aí às vezes ligava, ô pai, vem me buscar. Ah, meu pai tá trabalhando, não pode buscar. Aí meu avô buscar, meu avô tinha um Fusca vermelho. Caramba. Você lembra do Fusca do argentino? Aí, quando ele virava a esquina, que era bem barulhento o Fusca dele... Você já sabia que tava chegando. Não, o seu Dito, o porteiro, ele chegou e falou assim, ó, Du, teu avô tá chegando aí. E a batata tá chegando, cara.
Já estava anunciado. Era bem Já assim. na esquina. ali. Era muito, sei lá, era muita comunidade, né? Hoje a O relação... laço comunitário era outro, né? Hoje em dia, às vezes, as pessoas não se conhecem, mesmo morando próximos, né? E antes não, né? Você tinha uma questão de comunidade, o laço comunitário era muito forte, né? Sabia se eu tava no clube, se não tava no clube, quem tinha saído, não, saiu com fulano de tal, não sei o que, de bicicleta, sabe? Sabiam tudo, cara. Sabia, e era isso mesmo. Sabia que ia pra piscina, e na piscina tinha regra, a gente fazia bagunça, às vezes era punido, tirava. Mas era uma coisa saudável. Hoje é um pouco mais difícil. As responsabilidades, não é questão nem de legislação, mas hoje a abordagem é mais difícil. Às vezes você vai falar com uma criança, a mãe não aceita. A gente colaborou, os educadores, né, colaboraram muito com a formação de muita gente. Nossa, levava apito, fazia coisa errada, levava apito. E hoje a coisa pode até reverter, tomar um processo. Então é bem complicado. Hoje eu imagino que a responsabilidade é a mesma, ela não mudou. Mas eu acho, hoje a molecada também não aceita muito se chamar atenção, né? Cara, é um a assunto gente bem respeitava delicado. muito, né? Respeitava muito, demais o Elinho, você ali também. A voz, assim, e as mães também davam essa autonomia, né? É óbvio que não passar do limite, não era um desrespeito, mas ser duro, enérgico, é uma coisa que faz falta. E ajudou na construção da gente, né? Do desenvolvimento humano nosso. Acho que isso tudo foi muito importante. Hoje os tempos estão mais difíceis, né? Tudo é filmado, tudo é uma coisa assim, com a tecnologia, com... A molecada já nem presta atenção muito, vai pra um jogo, não tá focado no jogo, fica lá mexendo até a hora que chegar na hora do jogo, desce e ainda tá mexendo no jogo. Isso tudo interfere na relação, no esportivismo, assim. Eu enxergo hoje... Engessou as coisas um pouco, Engessou bastante. Eu acho mais difícil. Ainda alguns professores, eu ainda tenho o sistema antigo ainda, né? Ainda acaba conseguindo. Eu acho que ser firme na educação, você ter postura, respeito, né? A minha filha, ela não vem falar de profissional dos professores dela de escola, dos professores dela de educação física, ela não vem. O professor falou, a gente conversa bastante e autonomia do professor, né? A gente acompanha, tá de perto. É óbvio que o pai e mãe tem que estar muito presente, próximo, saber onde está, mas desde que cria essa confiança, eu acho que a autonomia é do professor e acabou, né? E nos auxilia na educação. Eu sou grato aos profissionais que a minha filha, tanto da escola quanto na área esportiva, porque ajudaram na construção dela do caráter, do desenvolvimento. Eu acho fundamental isso aí. Só eu e a mãe dela não conseguiríamos, porque a gente trabalha o dia todo, a gente chega 9 horas da noite. Então, onde ela está? Com quem ela está? Com bons profissionais, com ótimas pessoas, com escolhas que importantes. acabam se tornando referências, né? Sem dúvida nenhuma. Com amigos, né? E o que a gente traz de amizade, Edu? Você comentou, é uma coisa que eu observo muito. Às vezes, da nossa geração, que se tornou um empresário, cara, ele dá emprego para os caras que ele confia, que jogou, que fez parte, que lutou junto com ele. Eu vejo muito isso, eu vejo acontecer muito isso. O cara tá desempregado, vem cá, vem da minha empresa. Porque tinha aquela confiança, né? Tinha aquele negócio, jogamos juntos, né? Ele sabe que eu vou pode fazer bem pra tua pessoa, empresa também, pode contar com ela. Tem um laço de confiança que vem do esporte, né? Transcende o esporte, né? Isso. E é incrível, você fica 30 anos sem ver. A hora que você se encontra, aconteceu comigo recentemente, fazia 20 anos que eu não vi um cara. Parecia que a gente estava lá na esportiva, no mesmo local, a mesma intimidade. Você tem um flash a mesma maneira. Jogando, e aí fica, parece que parou naquele dia. Parou e você retomou. Que o dia seguinte foi 30 anos depois, né? Esses são os laços que é a construção mais forte que o esporte tem. Em todas as suas áreas, né? Que tem. Você tem você criou uma. Porque você passou mais parte com esse cara, treinando, jogando, viajando, do que com a sua própria família, muitas vezes, né? E aí, a hora que você encontra depois de 20, 15 anos, é a mesma brincadeira. Nós tivemos um churrasco uns anos atrás aí. As mesmas brincadeiras, aquelas bobeiras, e tirando sarro de algumas, não é? E é muito bom. E aí que você passa por isso de novo, você fala, poxa, voltei lá 15, 20 anos. Isso é muito Parece bom. muito aquele esporte que a gente praticou, que é o escotismo, né? Que é uma parte da educação, uma educação informal, mas ele é quase um esporte, não deixa de ser um esporte outdoor, né? Mas é muito disso, né? Você cria laços, né, que são permanentes durante muitos anos de vida, né? Eu queria até mandar um abração pro grupo lá de São Paulo. Você visitou, né? Eu vi lá a foto coisinho, review meus amigos. O nome do grupo é São Paulo, não? Primeiro Grupo Escoteiro São Paulo, fundado em 1930. 01? Isso. Olha só. 01 de São Paulo, vai fazer 100 anos agora, o ano que vem, tá fazendo 99 anos agora. Então, mandar um abração para todos. E é um esporte, né? Ele cria esses laços, né? E a educação junto, né? Caminhando junto, faz a gente ser outra pessoa se não fosse aquilo lá que a gente viveu, aquela experiência, né? Com certeza. O escotismo, aproveitando, foi uma das primeiras parcerias que a gente realizou lá no Santo Antônio, lá na área de lazer com o Grupo Curupira.
Um abração É pra porque a gente todos. tá falando de valores, né, cara? Bel, É um negócio, não. ali é um negócio impressionante. Eu fui na inauguração, na abertura, e os valores que estavam ali empregados, né, de tudo que foi construído, e uma das pessoas foi homenageada, assim, e o respeito à hierarquia, aos mais velhos. É tudo que hoje está indo por água abaixo. Vê uma tradição também, Sim. que isso daí é uma tradição boa até, né? Não é aquela tradição feia, ruim, não. É uma tradição boa, legal pra caramba. Inglesa, né? Que a gente não vê hoje em dia, né? Mudou Hoje o muito. rugby é uma das modalidades. Eu vou falar uma para não ser... Pra não falar das outras. Eu acho que o judô também tem muito disso. O judô, no tempo que eu trabalhei na esportiva... Karatê também, né? Eu acho. Modalidades Eu aprendi a individuais, contar de em lutas. japonês por causa do orientais, né? judô. Tem E uma muito aula que eu disso. fiz. Tem muito disso, a questão de educação e valor. Eu não ia... No Hierarquia, judô da esportiva, valores, eu evitava disciplina, ir. né? Eu evitava ir. Porque eu chegava lá, parava o treino. Porque é uma autoridade do clube, né? Eu chegava lá, parava o treino, todo mundo me cumprimentava. Eu achava desnecessário, assim, mas é um respeito às pessoas, aos líderes, aos pais, aos mais velhos. O rugby tem muito disso. Eu observo o rugby, desde que a gente levou o rugby para a esportiva, enquanto um tá falando, todo mundo presta atenção e ouve, e não tem o mais velho, o mais novo. É um respeito. E os caras de 120 quilos, os caras têm um respeito um pelo outro e uma amizade. Eu acho que o rugby hoje é uma das modalidades que mais... Por isso nós temos hoje em vários núcleos sensíveis nossos o projeto de rugby. Porque eles ensinam valor, hierarquia, disciplina, coisa que foi se perdendo com algumas modalidades coletivas, coisa que a gente tinha no Elinho, a esportiva, Muito, nossa. que era pra Com jogar, certeza, tinha que ter com nota, tinha que ter certeza. respeito, comportamento. A gente quebrava o pau em maratona um com Não contra vai o outro. sair da aula se não teve nota. Não, e era bem isso. E hoje se perdeu um pouquinho. O rugby é uma das modalidades hoje que mais ajuda nessa construção do cidadão, sabe? É bem bacana. E esse muito legal. jogador de futebol que tem hoje aí? Porque a gente vê, né? Não sei, na nossa época ali, por exemplo, pega o São Paulo, né? De 92, 93, Nossa, 94, é que nem Palmeiras. esse São Paulo atual parece que não treina, cara. Pelo Então, amor parece de Deus. que, então, mas mesmo você pega os times Não tem aquele tops, né? treino Você pega funcional. Real Madrid, Barcelona hoje, PSG. Sim. É tanta... Parece que falta falar mimimi, entrosamento. porque mimimi é uma palavra que eu acho mimimi. Mas é tanta bobeirinha que você vê. Vaidade, sabe? né? Muita vaidade, Ego, né? vaidade, acho que é muito isso, né? Sim. O Mbappé deu uma entrevista hoje, ou ontem, falando sobre o Neymar. Você vê a rivalidade tá impregnada ali. Você vê que existe um péssimo relacionamento, porque são 3 estrelas mundiais, não vão conseguir jogar junto ali. E deve ser um baita de um problema pro técnico dentro do vestiário. A vaidade de um querer fazer o gol, eu não faço gol há tanto tempo. Assim, terrível. Bater pênalti, né? Quem vai bater o pênalti? Ontem Messi, Neymar ou Mbappé? Eu sinto muito, pega o Messi, a bola. Eu tava falando ontem, imagina aí que saindo desse lado, mas imagina você jogar contra o zagueiro, vai jogar, entra em campo, você olha os Meu 3 Deus. vindo de frente. Acho que não deve ser É fácil. complicado, né? Você Contra-ataque, escolhe né? o... Você imagina, eu vou ter que cartão, correr né? atrás. De quem eu corro atrás primeiro? Ontem eu tive em São Paulo, num evento da CBF, e são 2 exemplos clássicos. Eu encontrei com... Não gosto de ficar tietando, eu acho que eu só tietaria o Pelé, e muito, porque assim, eu consumi muito do Pelé, vi muita coisa e eu não Você vi assistiu ainda. Isto é Pelé, não? Todos. Isto é Pelé, assisti. Ontem eu tava vendo no streaming lá, tem o Isto é Pelé. E O tava Elinho fazia todo mundo assistir Isto é Pelé. o Isto é Pelé é mágico. Tem um novo dele aí que é muito legal. E outro dia eu assisti um no YouTube, assim, nunca tinha visto alguns lances do Pelé que ele não fez o gol. Cara, é demais, eu nunca vi. Eu acho Aquele que ele não faz o gol, tira do goleiro, mas não faz o não gol. é absurdo. Eu acho que Pelo só o amor de Deus. Messi, de verdade, do que eu acompanho de futebol, eu tenho assim, os 5 caras que da história, eu sempre falo os mesmos. Os top 5 Do que eu gosto, do perfil de Ó, jogador mas que eu gosto. peraí, vamos deixar, tem que chamar intervalo, Bruno? Vamos chamar? Vamos E deixar esse o top daí- 5, então, curioso, do Marcelo, para depois do intervalo aí. Aí todo Nossa. mundo pode fazendo aí no intervalo o seu top 5, vamos ver se bate. Quem De estiver futebol, acompanhando né? no YouTube, Futebol. manda Ou de pra gente. atleta geral? Não, futebol. Futebol. Beleza, valeu. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. More music plays here. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas.
pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Voltando aqui, mais um bloco do Sanja Show com o Marcelo Siqueira, nosso entrevistado de hoje. Obrigado, viu, Marcelo, por ter vindo aí. Paramos no último bloco aí no top 5 dele. Jogadores de futebol. É da atualidade que tá jogando ou que você viu? Que você viu, né? Que eu vi. Eu sou bem... Eu gosto de jogador criativo. Eu fui um meio habilidoso que depois virei lateral. Então, super habilidoso, Marcelinho. Marcelinho, ó. Eu, na minha geração, fui artilheiro, assim. A gente fala... Quem me conheceu mais velho, que eu comecei a jogar amador, que eu passei a jogar amador na lateral, aí os caras jogando na lateral. É que eu batia bem na bola, aí o Teté na época, eu já trabalhava no esportivo pra ajudar a molecada. E eu joguei com os meninos 18, eu já tava com 20 Você fez teste em time, não? Então, aí a gente tava falando disso aí, do Santos Cabral, fui pro São Lázaro. Fui campeão no São Lázaro, esses dias nós fizemos uma homenagem ao Rolando Gião, e eu tenho uma gravação do vídeo, minha mãe trabalhava com o Finazzi. O Finazzi jogou num jogo de fundo também pelo São Lázaro. E nós somos campeão do Pequeno Polegar, na época era o campeonato mais importante, tinha 18 times em São João. Nossa, e nós somos 18 times de futsal, 18 times, cara. futsal, 18. Que faixa de idade é esse? Eu tinha 12 anos nessa época, 12. era a primeira idade, né? Que loucura. E nós Era somos muita campeões. Eu gente joguei junto com o jogava Ronaldinho, o ataque era no salão, os dois era eu e o Ronaldinho. Imagina a jogando chave, bom, que hein? demais a chave desse campeonato. Não, aí. cara, no Não, São... e esse cara que ele tá falando, né? O Ronaldinho, né? O Finazzi, o Marcelo. Lisandro. O Finazzi do Corinthians. Jogava muita bola, cara. Muita bola. Era. Esse O Ronaldinho jogou na Itália. E o Lisandro, na época, a gente concorria em artilharia, nós três. E Nível mais de o Thiaguinho disputa Zubin. tava lá em cima, então. Pra vocês terem ideia, aí um campeonato, isso foi no SIC, né? Eu fui campeão com o São Lázaro, tenho a camisa até hoje, linda, uma camisa da Adidas, foi o meu primeiro time. Mas antes eu joguei no Dito Melo do Santo Antônio. Era primeirinha e segundinha. Eu ia bem molecão e ia junto com a galera. Aí o time oficial mesmo foi o São Lázaro, e depois, nesse meio, eu já tava treinando no São Benedito. Que Chicão. não era esportivo ainda, não, é com o Elinho. O Elinho tinha o São Coelhinho. Benedito, É era verdade, aqui no Santo Antônio. E eu já tava treinando lá no São Benedito, e o Elinho deixou a gente jogar pro São Lázaro, porque o São Benedito tava o time formado. E na semifinal nós tiramos o São Benedito com 1-0, gol meu. Isso aí deve ter ficado... Não, foi o Elinho. Meu Deus. Eu, Ronaldinho, Marcelo Henrique Lacai, a gente jogava tudo junto nesse time. E aí, no campeonato do São Lázaro, pra você ter ideia, eu fui vice-artilheiro com 58 gols. O Lisandro foi artilheiro com 63. Louco, E era tem dois jogador que não tem 58 Não, é absurdo. gols na carreira E era inteira. ó, hoje é Era uma jogador. O escolinha. Denilson não tem, cara. Jogava O Denilson bola. show. E era uma São quadra Paulo. descoberta, de cimento Cimento. rústico. Caiu, ralou, né? Cara, e a gente morria de saudade, porque tinha isso aí, tinha 18, 20 times na época de bairro, era um puta do negócio legal. Que chute. Não tinha Bamba. caneleira ainda. Bamba. Sem Bamba. caneleira ainda. Não tinha. Bamba, e às vezes rasgava o dedão, aí tinha que comprar outro, era difícil, era Bamba. Quando desgastava a sola, era uma porcaria, a sola era grossa, era o Bamba, cara. Mas amarrava na canela às vezes Amarrava também. na canela, é isso que eu ia falar. Ô, Du, Muito então, aí Mas você chegou a fazer teste em algum time, não? fiz. Porque aí Eu depois estava foi jogando. pra- Quando eu fui para a esportiva, depois de um tempo, eu tinha sido artilheiro do campeonato juvenil com 10 gols. Nós tivemos um campeonato juvenil com 10 times de campo. Ó, só um parênteses aqui, porque que eu perguntei se ele fez teste? Porque o Marcelinho, assim, comparar ele com um jogador assim, de classe, De campo. é um Djalminha, Alex, mais ou menos assim. Eu Habilidoso. Palmeiras, Eu gostava lá muito que do jogava Edmundo muito. na época, assim. Gostava Edmundo, de um jogador então. assim. Era um. Raçudo, era- assim, disputava. Não, partia bola muito pra bola. cima, eu gostava de dar uma Habilidoso. caneta, até É. hoje. Até hoje nas Sim. brincadeiras, eu adoro Dá dar uma uma caneta. puxada né? assim de lado. E eu fiz teste no Mojimirim. Fui eu, Thiago Juninho, que faleceu, infelizmente, né? Foi uma perda irreparável pra gente na oportunidade. E no teste eu joguei 4 minutos. Eu fiquei muito bravo na época com o Elinho. Falei, Elinho, pô, mas eu não sou nem volante. Eu entrei de volante porque não tinha. E o cara me chamou e já me separou. Eu treinei 5 minutos. Eu lembro que eu fiz um gol, passei, dei caneta. E a galera treinou 30, 40 minutos. Eu só treinei 5 minutos. E me tiraram. Eu falei, Elinho, perda de tempo, vim aqui. Eu tava com 16 anos. E aí nós passamos, eu e o Juninho Patulino, na época, passou no Mogi, a gente começou a treinar, mas eu era bem pobre, cara, assim, eu tinha muita dificuldade, eu não tinha grana. E nós fomos comecei a ir pro Mogi,
Só que eles iam dar passagem, não tinha alojamento. Nós íamos disputar o Sub-17 do Paulista. Na oportunidade, o Pedro Cafunga, saudoso Pedro, pai do Thiago Zogby, eram diretores da Esportiva e sempre nos ajudaram. Você lembra disso? Nossa, demais. E obrigado. O Elinho precisava de alguém para ajudar, né? E na época não tinha estagiário, né? Então, eles me ofereceram. Foi a minha primeira carteira de trabalho, 1993, com 16 anos. Eu não tive dúvida. Eu deixei o Mogi. Talvez. Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, mas talvez tinha me tornado jogador. E eu já queria estudar em Muzambinho, tinha o Renoro, uma galera ali que já estudava lá, e eu era deslumbrado nisso aí. Eu falei, eu quero isso. E entre uma coisa e outra, eu optei por trabalhar pela carteira de trabalho, né? E foi do tempo que eu fiquei na Esportiva, de 1993 até o ano passado. O sonho foi o futebol e o trabalho. E aí eu pude fazer dessa mesma forma, continuei jogando, mas fui técnico, fui preparador físico. Aí eu peguei os primeiros times, foi um time de 84. O 82 ainda já tinha passado, né? Eu acompanhei, mas mais como jogador. O Thales é de 84, né? 84 era o Carlinhos, Vilas Boas. Carlinhos, o Thiago. Na verdade foi 83, o Luquinha, do Gilberto. O Luquinha, né? Uma galerinha, essa galerinha aí. O Maé, 83, né? O maior Maé, Poiano. Depois veio o 84, 85. Você comentou, né? Teve a turma do Corre São João também, foi aluno do Marcelo também. Sim. Nossa, Fábio, muita gente. Fábio Luquinha, dessa galera. Fábio Luquinha, ali todo mundo. Todo mundo. É que eu não sou de 76, eu sou de 82, né? Você cuidava 2 anos dos depois treinos, eu virei treinador da equipe, mas eu Ele já ajudava, acompanhava nessa época, eu já ajudava. Já estava envolvido com esporte. Apitava os treinos. A gente já tinha quase a mesma idade, e eles, assim, como a gente era um pouco mais velho lá, né? O que dava o tapão na cabeça. O Elinho ficava bravo com eles, eu ia lá e contornava a história, entendeu? Eu ficava sempre, fazia o meio campo aí com eles. Legal. Pouco bravo, assim, Elinho, nossa. Ele é bravo, né, cara? Não é bravo. Mas muito É demais. Mas é legal isso aí. Eu acho que, pelo menos eu, falando por mim, assim, ajudou muito na minha formação. Poxa, escotismo também ajudou, tudo vai agregando. Sim, faz total diferença. Mas a minha infância foi na Esportiva, cara. Pra mim o Elinho foi a figura paterna que eu não tive, né? Eu tive pai, mas eu não conheci na época. Eu fui conhecer mais velho. E o Elinho foi a figura paterna que eu tinha ali, né? De construção de caráter e de oportunidades, porque foi ele que me oportunizou isso. E Pedro e Cafunga são dois também que eu tenho uma gratidão enorme. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram, né? Pedro e Cafunga, Zé Mário Luciano, Zé Dota Lopes, Tali Nassar. Então, essas pessoas que dentro do clube me deram todas as oportunidades, assim. Eu não esqueço delas até hoje. E o Elinho, né? O Elinho foi sempre o cara que foi me dando oportunidade. Logo eu fui construindo o meu espaço lá dentro. O falecido Rodrigo também, que foi diretor de esporte, virou diretor, irmão do Cristiano Ratão. E eu dei aula de condicionamento físico, e ali fui conhecendo mais coisas. Então eu me envolvi nessa área toda. Até em 2005 fui convidado para ser coordenador, né, dentro do clube e até o ano passado. Foi bem legal. Bom. E o top 5 aí? Top Vamos 5. pro top 5? Vamos lá, Você quer só falar os o teu? tambores. Quer falar o teu depois, Fala o teu Rodrigão? primeiro. Ah, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Começa por Então você. vamos lá. Pelé incontestável. Você vai começar do 1, achei que você deixar Vou começar do 1. Do 1. Do 1. Sempre do melhor pro Pelé eu não vi muito, eu vi vídeo só. Então, mas não tem problema. Do não, que eu já vi... O que eu vi Copa já de consumi, 70, né? Eu acho que tem muita coisa. Eu já vi muita coisa de vários, Puskás, eu já vi de muito jogador bom. Mas certo estilo de jogo é o que eu gosto. Então, assim, são jogadores... Tem outros melhores. Cristiano Ronaldo não entra nem nos meus 10, pra você ter ideia. Romário talvez entre os 10. Então, mas assim, porque é a construção do estilo do jogador que eu gosto. Pelé, incontestável. Depois dele, o que mais aproximou, Ronaldo Fenômeno, que eu vi jogar e muito, foi o cara da minha geração, né? Depois dele vem o Messi. Eu não coloco nenhum Maradona no meu, vocês não fiquem bravos, né? Aí eu coloco o Zidane e eu finalizo com o Iniesta. Então, esses 5 caras são de gerações, 3 deles são de gerações próximas, assim, né? Não 4, né? Ronaldo, eles jogaram quase juntos. E o Pelé, mas são perfis de jogadores. Eu acho que o cara que mais aproximou do Pelé em condução de bola e movimentação foi o Ronaldo e o Messi. Esses 3 caras, chegaram aquele assim... drible elástico do Ronaldo era incrível, pelo amor de Deus. Arrancado. O Ronaldo parava. Você viu, eu não coloco o Ronaldinho Gaúcho, ele tá entre os 10 aqui, mas eu não coloco, era mais showman e tal, mas assim, esses 3 de eficiência. E o Zidane e o Iniesta, cara, desses Iniesta daí, é fera, hein? é o menos
goleador, né? Não é um cara que foi tem menos muita... reconhecido, né? Mas puta, É um puta eu de um assisti armador, muito, né? aquela época do Barcelona, eu assistia todos os jogos, porque assim, a bola no pé dele era absurdo. O que ele fazia o jogo, Nossa. ele era o principal jogador ali, o que ele fez o Messi jogar. Então assim, esses são os 5 caras que eu... E o Iniesta não ganhou bola de ouro, né? O Iniesta não ganhou. Devia ter ganhado. Devia né? ter ganho na oportunidade. Eu acho Ele e que- o Modric, por exemplo, nem compara, mas o Modric ganhou a Copa do Mundo, então... E na época do Iniesta tinha muito cara bom, tinha o Zidane, ainda o Ronaldo jogava, tinha o Xavi ainda que concorria com ele no mesmo time, tinha muito cara bom. Mas esses 5 caras é uma lista que eu não mexo, assim, os caras que eu gosto de ver jogar. Neymar tá no top 10, não? Tá, com certeza. Acho que o sexto é ele. Ó. Acho que o sexto é ele, Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho é demais, cara. Gaúcho não tem nem o que falar. Era Só fãzaço que do ele não Edmundo, finaliza mas o Edmundo eu muito, coloco né? mais como fã, assim, né? Mas o Edmundo hoje, o cara ia jogar muito, né? Eu troco o Edmundo dessa lista pelo Luiz Fabiano, hein, cara. Nossa, Putz. então. França também. França Muito jogava. jogador bom, né? Souza, lembra Cara, do Souza? sabe quem que eu também? gostava? Outro Do que jogava Palhinha, muito. cara. Palhinha era Palhinha. muito bom. Esse Ele dia eu assisti punha a o bola Mundial onde de São ele Paulo. Eu fui assistir tem um documentário de São Paulo novo aí que é A Moeda Cai em Pé, alguma coisa assim. É muito legal. Eu assisti outro dia. É um documentário bem bacana de São Paulo. Eu acho que eu Palhinha, vou espanar. Fala você primeiro do teu top 5. Ui, rapaz, Fechou? vamos pensar então aqui. Pelé, né? Pelé é o concurso, eu acho. E Né? não tenha dúvida. Não Na tem minha opinião, como, não a tem dúvida explosão disso. que ele tinha, domínio de bola. Inteligência, inteligência. comportamento, postura. Era um cara exemplar, treinava. Aí começaram a falar da vida dele, pessoal. Não tá? tinha o que falar, né? Também, né? Vila Não tinha Pessoa, que falar. Não tem o que falar. E outra também, eu lembro que, acho que no Isto é Pelé, que fizeram um teste com ele se ele fosse atleta de corrida, de outras modalidades de atletismo. salto, Ele ia ser o top. ele ia ser também Ele treinava referência, muito, né? Ele treinava ia muito. ser top. Cabeceava bem, estava bem, marcava bem, posicionava, sabia marcar, roubar a bola, driblar. É um cara completo. É. Eu colocaria aí também Zidane, gostava muito do Zidane, cara. Será que é segundo Zidane? Poderia pôr Zidane. Eu não vi o Careca jogar muito. Ah, Falam muito bem dele. Falam de um centroavante do Atlético Mineiro também, que jogou muita bola, mas Reinaldo. machucou, Reinaldo. eu conheci esse cara pessoalmente, um lixo. Conheci ele, eu fiz um curso em São Paulo, 93 e 94. Chamava... É um curso de treinadores profissionais e era um curso International Soccer. E o Reinaldo ficou no mesmo alojamento que eu. Sem grana, então eu não ia pro hotel, né? E assim, veio gente do mundo inteiro, treinadores e tal. E o Reinaldo ficou na CPUSP comigo, no mesmo quarto, assim. Não olhava na nossa cara. Só que a hora que ele chegava nas palestras, teve palestra de negro internacional, e na época foi Filipão, Parreira, Luxemburgo. Era a galera que tava na vibe, né? Eu fiz 2 vezes esse curso aí. O Reinaldo chegava lá, cara, parava o negócio, os caras colocavam ele lá na frente, aplaudia, porque ele foi um jogador de referência. Mas como pessoa, quem tava comigo era o Zé do Carmo na época, que também jogava no Vasco. Foi bem legal essa experiência, mas ele como pessoa não foi uma experiência bacana, não. Não era muito agradável. Não era agradável. Vou colocar o Garrincha em segundo, tá? Ó, então o Pelé, Garrincha entra, né? Garrincha. Aí vai entre Garrincha, nos meus 10 o Garrincha merece. entra. Pelé, Garrincha. Aí vou colocar o... Putz, é difícil, hein, cara, escolher aí. Botar o Zidane, Iniesta e Ronaldo. E o Messi? O Messi não. Não vou colocar, não. Acho que vem depois desses aí. É. É difícil. Mas é não que difícil. seja ruim, né? Mas Sim. você tem que escolher 5, né? Não, é bem complicado, pelo amor de Deus. Vamos lá, então vamos pro top 5. Começa com Pelé, Ele colocou no Google. Garrincha é figura, mas eu pulo Garrincha e vou pro Maradona, polêmico, Maradona muito bom, muito bom. Agora, vamos pro terceiro. Terceiro, top 3, a gente fala do Fenômeno. O Fenômeno eu achava incondicional não falar que ele é um dos top. Cara, ele veio top pro 10 do Corinthians mundo aqui, inteiro, cara. gordo. Sabe quantos finalizava quilos tudo. ele tava com Destruiu, 118, os cara. caras falavam que ele tava com 102, que ele tava com 118 quilos. Ele Quem destruiu deve o ter campo. passado tristeza foi o Flamengo, que deixou ele pro Corinthians sem nada, Que sem absurdo. botar ele em campo. Ele pesado e ele daquele se jeito que ele preparou fez, no foi Flamengo, absurdo. né? Aí eu passo pro quarto, eu jogo o Raí, cara. O Raí eu acho Bom. importantíssimo no São Paulo. Ele é um cara excepcional. São Paulo, Paris diretor, Saint-Germain, né? o cara fez história mesmo. Com certeza.
Aí o quinto eu fico perdido, cara. Eu coloco na lista aqui, a gente tem... Não, é um só, não é lista não. É quinto, é um. É o quinto. Vamos lá. É. O quinto A gente eu vou teve que colocar... escolher O 5, quinto, ele logo. vai O quinto. falar, no quinto ele fala mais 5. Aquele mais importante. Eu acho que a gente tem o único mineiro que é campeão mundial, né? Mas eu não colocaria o mineiro nessa lista. Tem o Luiz Fabiano, que é muito bom. A gente joga... Tem o Cristiano Ronaldo, que agora é um cara excelente. Você prefere ele que o Messi? O Messi já foi, o Messi... Ah não, o Messi não foi. O Messi eu coloco em quinto, então. Olha lá. Então, vamos lá. Eu comecei com... Ele já falou 3 de quinto. Pelé? Né, que ele ia falar, né? 12 já. Já foi Pelé, já foi Maradona, foi o Ronaldo, foi o Raí e o Messi. Falta aí o Cristiano Ronaldo. Não falta ninguém, é 5 só, cara. acabou. Olha lá, já quer rodar. É difícil. Eu Tem sou fã de Muita futebol. gente, tem outros O do Roberto passado Carlos bom, né, eu achava excepcional. O Rivaldo também é outro cara que jogava muito Não, também. Rivaldo tá na minha lista. Rivaldo acho que é o cara também. E ele não aparecia e jogava Não, muito. Acho que nem 2002 nos meus ele- 10 ele não entra, porque eu tenho o Zico ainda. Cara, o Nos 2002... meus 10 entra em Zico. Entendeu? Nos meus 10. O Zico não entra nos 5, mas nos meus 10 entra em Rogério, que é outro, que não era de linha, mas, porra, fazia gol. Pouco gol, né? Sempre... Pouco, É isso aí. Acho que o 100º ele fez em algum time. Vamos chamar o comercial, né, Brunão? Já estourou o tempo aí. A gente volta pro último bloco já. Valeu, pessoal. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Voltando aqui no Sanja Show, último bloco, vai ser rapidinho. Lembrando aqui os patrocinadores, né, Rodrigão? É isso aí, vamos lá. Sequoia Empreendimentos Imobiliários, agradecer aí o pessoal nota 10, um abração para todo mundo lá. Cristale, Odonto. Dr. Bernardo, Mandar um abração também para Águas Prata, Águas Prata também. Café Platina. Café Platina, né? O Dr. Lauro tá, Dr. não tá Lauro, aqui, mas... Trazer um café pra gente, tá devendo quem sabe aquele ele lá. não chega com o café aqui pra nós. Com certeza. Tá faltando também um abração pro Roger da barbearia. Eu tô precisando O passar aí, Roger. Precisa passar lá você. Acho que o Lauro também tá precisando, pelo que eu vi nas fotos lá. Brunão também, né? Hein, Brunão? Fazer um implante aí? Como é que chama lá? fazer um implante junto, viu? No final do ano a gente combina e Hair faz um bem Vic, né? O bolado. pessoal tá fazendo lá Hair Eu Vic. tô com umas entradas aqui, daqui a pouco eu vou ter que fazer implante também, cara. Tô ficando fazendo careca umas porque- pesquisas aí, final do ano a gente combina, viu? Parcela em 12 vezes, vai ver. Ó, vai lá no Roger, sim. Ali é o lugar certo. RAMKT, Comunicação e Comunicação e Desenvolvimento. Desenvolvimento e também. Produção audiovisual. E também os óculos Beautiful Dirty Rich. Beautiful, Dirt and Rich. É isso aí. Agora eu só queria pedir um momento da palavra, mandar um abração para todos da minha família Corraleiro. A gente infelizmente perdeu a minha tia esse final de semana agora, então minha família que às vezes acompanha o programa, ouve na internet. Qual então, que era o nome dela? é Ana Maria Corraleiro. Mandar um abração. Esse é uma notícia triste, ruim, né? Que eu não gosto muito de compartilhar no rádio, falar essas coisas, mas fez parte da minha vida inteira e mandar um abração para todos da minha família, meus sentimentos para minhas primas. É isso aí. Bom, tá registrado aí, lembrar. Um abração pra todo mundo da sua família aí, Rodrigão. Obrigadão, Du. Valeu. Marcelinho, obrigado, viu, cara? É uma honra te ter aqui no programa. Você não tem ideia do quanto que você participou da minha formação, cara. Participou muito da minha formação, você, o Elinho. Te tem como uma referência aí. É bom demais te ver ali na prefeitura e eu sei da tua índole, do teu trabalho que você sempre fez com muita postura, né? Com muita honestidade correta e firmeza também, né, cara? Acho que tem que ter essa firmeza aí principalmente quando você tá na área pública, tem que ter essa postura, é muito importante. Desde isso. o primeiro programa o Du tá falando que precisa trazer o Marcelinho Siqueira. Isso daí já é... Eu já convidei ele, acho viu? que quantas vezes? Convidei uma par de vezes já Convidou ele já. eu ia ter um evento, acho que eu não né, pude, você né? tinha... Era Mas foi quando você recebeu o título, não foi, de cidadão, não?
Não foi uma outra coisa. Outra coisa? É. Eu convidei ele já, Rodrigão. Eu tava Ah, aguardando isso daí ansioso tem, o convite. faz Falei, muito que hora que ele tempo vai que me eu tô chamar esperando. pra eu ir de novo, né? Não tinha Não, vindo. mas fala de você toda semana. Fala, ó, chamar o Marcelinho Siqueira aí, o Lauro traz alguém, eu trago alguém. Não, e tem legal. muita coisa ainda pra falar, né, Marcelo? Tá Pra legal. contar a Tem muito história aí. assunto. Eu curto muito o programa de vocês, curto mesmo. Eu acho muito legal, descolado, a gente fica bem leve pra falar de tudo um pouco, é bem bacana. Eu fico muito feliz e é recíproco, viu, Du? Você não tem ideia o respeito que tanto o Elinho e eu, o Elinho tem ainda lá de cima, viu? Você era comentado enquanto exemplo de postura, com todas as gerações que passava, sempre todo mundo sabia do Du Pirajá, porque o Elinho falava muito, até nos últimos dias dele. Você sempre foi um menino, né? E se tornou um homem, um empresário, um pai de família, um amigo, muito bacana. E a gente preza muito por isso. E o Elinho, eu falo muito e de verdade. Ele falava, todas as gerações que ia falar alguma palestra, ele gostava muito de falar de Alê. Eu lembro. Ele falava do Alê porque o Alê foi um craque. E ele falava do Du também como um bom jogador, mas ele falava do Du como pessoa, sabe? E era muito legal, porque o Du... Você era um elo de ligação da galera, né? De amizade. E o Elinho é um que deixou isso sempre. E todas as gerações a gente estava ali, palestra, e tinha o Du envolvido. Tinha as brincadeiras, ia na casa do Du, tinha uma festa não sei da onde, levava a molecada. Então é muito a gente ia em recíproco, gangue lá, né? Ia em gangue. E assim, na minha Tinha formatura, escoteiro Du, você não né? lembra disso, mas na minha formatura de 8ª série você foi. Acho que eu lembro, sim. De Você tava colegial, perdão. colegial, você tava de formatura de gravata. colegial, você foi. É, Na igreja São gravata. Benedito, você tava... Outro dia eu achei a foto lá, eu vou te mandar. Eu achei a foto, tava você lá. Quero ver. Você foi junto. Manda pra gente que a gente põe no ar. Essa daí. Ó, o Rodrigão querendo me entregar. Ah, aí. com certeza. Pode mandar que a gente põe. O que tiver de podre também pra contar, pode mandar também. É. Podre não tem, que o Du é um coraçãozão, né? O Du era Mas o cara do bem, tem não as tinha histórias podre, cara. engraçadas, Ele né? era disciplinado, educado, ele não dava trabalho. eu Lá era. na esportiva, não. O podre às vezes vai ser Ele não uma sabia. bola que chutou errado, Aí né? tinha, Tudo aí bem, tinha. mas aí... Não, futebol de eu errado. tentei Uma expulsão, aprender. uma das poucas expulsões, né, Du? Expulsão? Como Eu fui assim? expulso Du? já. Foi uma de Zidane, assim, uma cabeçada? Assim? Dentro de campo, o Du era outra pessoa, cara. Era outra coisa. Cara, me entregava, cara. E Entregava. disputou Mundialito, né? Que os sul-americanos, né? Pará de Jogamos Minas, contra de o Colo-Colo Vinópolis, né? do Chile. Jogava Nós contra tínhamos o um time dessa Cruzeiro. geração de 8-2, que era absurdo, né? Só craque, Era então. um time muito bom. Que legal. Não, eu tô Diferenciado. tentando aprender ainda futebol. Vamos ver se daqui umas Por isso que ele tá 4 correndo agora. encarnações. Mas obrigado, hein, Marcelo. Quer deixar uma mensagem? Eu acho que é legal, cara, você como professor, formador de pessoas aí, se tem alguma mensagem que você deixa pra Quem pra você quiser geração mandar um abração aí. também, o microfone é seu. um abraço também aí mandou aí pra todo mundo que Abra- participou da tua trajetória, né? Sim, agradeço muito a todos, irrestrito. Todos que foram atletas, pais. Fui muito respeitado, fui tratado com muito respeito por todo mundo. O tempo de clube foi muito bacana, foi um aprendizado maravilhoso. Hoje eu estou na prefeitura, agradeço demais o convite da Terezinha na oportunidade de poder administrar uma cidade rica como essa, de esporte, de muita tradição, e a gente precisa resgatar muito isso, esse respeito que o esporte da cidade necessita, de pessoas que colaboraram, de pessoas que ajudaram. Eu agradeço demais a Terezinha. Ela me dá uma autonomia muito bacana, eu fico muito feliz com isso. E eu vou retribuir com certeza, doando o meu melhor. Eu estou muito feliz na prefeitura. A gente tem conseguido avançar demais e fazer as coisas em pouco tempo, um ano e 8 meses, mas muita conquista já e muita coisa já planejada para acontecer. Estou muito feliz de verdade. Eu tenho certeza que a gente vai marcar uma história. A criação do time São João foi um marco. E o time São João somos todos nós que de alguma forma contribuem para o esporte, porque ali tem 3 Leva a estrelas. bandeira, né, de São É João. uma bandeira né? da cidade, não é uma bandeira de gestão, sabe? E a gente fala muito desse time São João. Ele tem ali 3 estrelas que representam todo mundo. Tem o poder público, tem a sociedade civil, tem os funcionários públicos que a gente colocou ali. Porque é muita riqueza, tem muita gente envolvida. E foi uma coisa que, para finalizar, assim, eu cheguei na prefeitura com um olhar de funcionários público diferente. A hora que eu entrei, cara, tem muita gente dedicada, tem muita gente competente. E eu uso sempre o número 70-30. Tem 70% de gente muito boa. Mas a gente paga o preço por aqueles 30 que são ruins. Mas tem 70 bom. Eu trabalho com muita gente comprometida, com muita gente séria. E não é a visão que eu tinha, que eu escutava do que é a prefeitura. E eu estou muito feliz, eu tenho um departamento com 105 funcionários.
não é 100%, mas a gente está chegando aí de mais de 80% de gente muito comprometida com a nossa causa, em fazer o esporte da cidade crescer, desenvolver. Muita gente colaborou. Mas eu quero deixar um legadinho importante para essa galera seguir em frente. A gente vai estar sempre consumindo de esporte e é isso que é o nosso compromisso. Mais um legado do Marcelinho Siqueira em São João. Bom, pessoal, obrigado aí a todo mundo que escutou a gente. É um prazer enorme estar aí. Com certeza, Com Edu. todo mundo, né? Um prazer hoje ter recebido o Marcelo, ouvir um pouquinho mais de futebol também, falar do São Paulo, né? Vamos lá. Sempre bom, Hoje né? é a quinta-feira. Hoje cara. o bicho vai pegar. Hoje o bicho pega. Vamos torcer. Um abração a todos. Um beijão pra minha avó, 95 anos. Ó, que beleza. E é isso aí. Valeu, pessoal. Dona Até semana Nena, que beijão. vem. Obrigado, Marcelo. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Valeu. 95,9. Jovem Pan. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca.